Olá, boa tarde. Hoje, 4 de abril de 2021, damos início à nossa evangelização infantil da Casa Espírita Bezerra de Menezes, online, em razão da pandemia que está aí no nosso planeta. Nós não podemos nos aglomerar, né? Por isso, nós temos que ficar em casa, mas nós não podemos esquecer de alimentar o nosso espírito. A nossa primeira aula de hoje, vamos falar de um ser especial, de um ser belo, maravilhoso. E para isso, nós vamos aqui contar uma historinha, a historinha do barbeiro. Um homem foi ao barbeiro para cortar o cabelo como ele sempre fazia. Ele começou a conversar com o barbeiro sobre vários assuntos. Conversa vai, conversa vem. Eles começaram a falar sobre Deus. O barbeiro disse: "Eu não acredito que Deus exista como você diz." "Por que você diz isto?" indagou o cliente. "Bem, é muito simples. Você só precisa sair na rua para ver que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiriam tantas pessoas doentes? Existiriam crianças abandonadas? Se Deus existisse, não haveria dor ou sofrimento. Eu não consigo imaginar um Deus que permite todas essas coisas." O cliente pensou por um momento, mas não quis dar uma resposta para não ocasionar discussão. O barbeiro terminou o trabalho e o cliente saiu. Neste momento, o cliente viu um homem na rua com barba e cabelos longos. Parecia que já fazia um bom tempo que ele não cortava o cabelo ou fazia a barba, e ele parecia bem sujo e arrepiado. Então o cliente voltou para a barbearia e disse: "Sabe de uma coisa? Barbeiros não existem." "Como assim eles não existem?" perguntou o barbeiro. "Eu sou um." "Não," falou o cliente. "Eles não existem, pois se eles existissem, não haveriam pessoas com barba e cabelos longos como aquele homem que está ali na rua." "Ah, mas barbeiros existem. O que acontece é que as pessoas não me procuram, e isso é uma opção delas." "Exatamente," afirmou o cliente. "É justamente isso. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram, pois é uma opção delas, e é por isso que há tanta dor e sofrimento no mundo. Deus não prometeu dias sem dor, risos sem sofrimentos, sol sem chuva. Ele prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho." Essa historinha é de um autor desconhecido. Então, como é que nós vamos saber se Deus existe? Será que Deus tem um conceito? Vejamos. O livro Espiritismo para as Crianças, de Caibar Schuster, nos fala de Deus. E lá ele diz: o que é Deus? Ah, Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus está acima de todas as inteligências que existem no universo. Ele é a inteligência divina que criou tudo. Ele é o primeiro
Ele é o único. A sua inteligência é infinita, mas a do homem é limitada. Qual é a prova da existência de Deus? Tudo prova a existência de Deus. O universo, né? A criação do universo, as maravilhas da criação, a nossa criação, os nossos sentidos, né? O nosso corpo foi criado por Deus. O mar, o sol, os planetas, os animais, as estrelas, as flores, a lua. Ou seja, todas as formas de existência de vida são criação de Deus. Então, podemos dizer que Deus tem uma forma humana? Não. Deus não tem uma forma humana como nós, porque Deus é um espírito. Ele está em toda parte. Sua inteligência irradia em todos os pontos do universo. E o que vem provar que Deus está em toda parte? Ora, pela harmonia que se manifesta no nosso universo, ou seja, nas mínimas como nas máximas coisas. Essa harmonia, né, que a gente olha para o céu, que nós vemos as estrelas, que nós sabemos que tem os planetas, os astros. Essa harmonia toda é Deus que mantém. Será que Deus tem alguma característica boa? Vejamos. Deus é eterno. Por que ele é eterno? Porque ele não tem nenhum começo, mas também ele não tem fim. Ele é imutável. Ele não muda nunca. Porque se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, elas não teriam nenhuma estabilidade. Era tudo desequilibrado, tudo desorganizado. Deus é imaterial. Nós não podemos ver, nós não podemos tocar. Mas o mais belo disso é que nós podemos senti-los. Nós podemos sentir na força do vento, no cheiro das flores, em tudo que há no universo. Nós podemos sentir no nosso próximo. Deus é único. Não há vários deuses. Apenas um Deus. Ele é todo poderoso. Por quê? Porque ele é justo. Ele dá a cada um de acordo com suas obras. Se eu faço bem, só vou receber coisas boas. Mas se eu faço coisas ruins, se eu faço maldade com o próximo, se eu tiro a vida do próximo, se eu roubo, se eu furto as coisas alheias, eu não vou receber coisas boas. Deus é bom. Ele é bom porque ele ama todas as suas criaturas. Quando Jesus estava aqui conosco na terra, que falou de Deus, ele nos apresentou Deus como sendo Pai amoroso e justo. Olha só. Pai amoroso e justo. Isso é muito lindo. Ele é justo para com todos. Ele é bom para com cada filho seu. Bem, nós ainda não podemos compreender Deus. Por quê? Em razão das nossas imperfeições. Mas o que vem a ser imperfeições? Ora, nós somos egoístas, nós somos ciumentos, nós somos orgulhosos, né? Essas são imperfeições nossas que nós temos que trabalhar, essas coisas negativas em nós. Muitos são os que questionam, né? Que duvidam ou negam a existência de Deus.
Isso ocorre devido ao orgulho do homem, ou seja, em nós. Quando eu falo de homem, eu estou falando de todos nós que vivemos aqui na Terra. Porque nós nos julgamos superior a tudo e a todos. Não somos. Não somos melhores do que os outros. Nós somos preconceituosos. Nós gostamos de humilhar os outros. Isso também são imperfeições nossas. O orgulho faz isso. Por quê? Porque está dentro de nós. Então, quando nós reencarnamos, trazemos dentro de nós uma intuição, um sentimento íntimo da existência de Deus. Essa força superior que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Deus, Ele nos criou. Ele criou tudo que há no nosso planeta. Antes de criar o nosso planeta, da existência do nosso planeta, antes de nós estarmos aqui, tudo já existia. Porque é Deus que sabe o que nós precisamos, o que nós merecemos, né? É Deus que sabe, por exemplo, os pais que nós merecemos, para nos ajudar a nos melhorar. É Deus sabe o que nós precisamos para viver aqui na Terra, no planeta Terra, né? Chamado planeta azul, planeta belo. Então, é esse nosso orgulho que faz com que a gente não queira que haja alguém superior a nós. Mas nós temos um Criador, e esse Criador é Deus, é o nosso Pai. É aquele que mandou o seu Filho Jesus vir para a Terra para cuidar de nós. Então, falar de Deus é muito bom, mas nós temos que lembrar que nós temos que obedecer a Deus, né? Obedecer a sua lei. Nós temos que viver a lei dele, a lei de amor. E muitos dos nossos irmãos acham que Deus não existe pela sua falta de fé, ou então porque eles não veem Deus, porque imaginam Deus como um velhinho de barba branca, com um cajado na mão, sentado, né, lá numa poltrona bonita e bela, dando ordens, né, para os seus trabalhadores, não é isso? Faça isso, faça aquilo, faça maldade com fulano, faça maldade com ciclano. Não, isso não existe. Se Deus é todo poderoso, se Deus é justo, se Deus é bom, Ele jamais vai querer que alguém nos faça o mal. O mal não é criação de Deus, são as coisas belas que existem. O mal é criação do homem. Então, vamos aqui, né? Falando de Deus ainda, dando continuidade. Vamos ter a nossa vivência poética, né? Aqui tirada do livro do Pai Nosso, né? Do livro Pai Nosso, de Meimei, que ele diz assim: quando acordamos para a razão, ou seja, quando nós começamos a pensar, né? A usar a nossa inteligência, nós descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza,
nas águas dos rios e das fontes que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos. No pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que nos estende os galhos dadivosos, em forma de braços rico de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança de nosso lar, na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós, mas quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração, Pai Nosso. Então, Deus é nosso Pai. Deus nos criou em espírito. Deus proporciona para cada um de nós um corpo para estarmos aqui na terra. Deus cria as árvores. Deus cria tudo de belo que há no nosso planeta. As várias espécies de animais, né? Como nós já falamos anteriormente. Proporciona a alimentação adequada para cada um de nós. Os lugares belíssimos que existem no nosso planeta. A nossa vida foi Deus que nos deu. Por isso nós não podemos tirar a nossa vida, porque foi o nosso Pai superior que nos deu. A lua, né, que clareia a nossa noite. O sol que ilumina e nos aquece durante o dia. As frutas, né? Os vários tipos de fruta que existem para que nós possamos nos alimentar. É Deus. É Deus que nos protege de tudo. Da violência, da maldade do próximo. É Deus que nos acode nos momentos de dificuldade. É Deus que nos intui aos bons pensamentos, a fazer as coisas boas. Ele nos intui a estudar. Ele nos intui a respeitar os nossos pais, aos colegas, aos professores. Tudo vem de Deus. Por isso é que nós temos que respeitá-lo, que amá-lo em primeiro lugar, antes de qualquer coisa na vida. Antes de amar os nossos pais, de amar as coisas que nos cercam, os nossos animais, em primeiro lugar vem Deus, porque Ele é o nosso Pai que nos criou e nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse planeta Terra. Ganhamos um corpo, ganhamos uma família, né? Nós temos nosso pai, nossa mãe,
Nós temos nossos avós, tios, nós temos colegas de escola, nós temos os coleguinhas perto da nossa casa. Nós temos os nossos animais, que nós temos que cuidar com muito carinho, alimentando, né? Brincando com eles, dando um lugarzinho para eles dormirem, para eles ficarem. Nós não podemos maltratá-los, porque também são nossos irmãos. Só que eles têm um corpo diferente do nosso. Então, Deus é tudo isso. É a beleza universal que existe no nosso planeta, nos outros planetas. Tudo é comandado, tudo é harmonizado, é equilibrado em razão da inteligência de Deus. Então, vamos ficar por aqui. No próximo domingo, nós vamos dar continuidade, né, a nossa reflexão, os nossos estudos sobre Deus, porque tem muito mais coisas para nós sabermos. E a nossa doutrina espírita, ela nos traz isso, nos explica, né, tudo isso, para que nós podemos nos melhorar, para que nós possamos progredir, né, como os verdadeiros filhos de Deus. Que Jesus abençoe a todos. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte?